Olá galera, tudo bom? Vamos fazer aqui a resolução dos exercícios extras de eletrônica analógica, tá? Não sei quantos vídeos vão dar, eu acho que 2 vídeos deve ser o suficiente para fazer, tá? E aquele exercício extra que eu falei para vocês, o último exercício da lista, eu vou fazer um vídeo separado só para ele, tá bom? Então, iniciando aqui nossa lista, tá? Primeiro exercício, a gente tem um circuito e a gente vai preencher com as informações solicitadas, tá? Vamos considerar o transformador como sendo de 127 para 12 volts. Então, a primeira informação que ele pede é o nome do circuito. Esse circuito tem uma fonte de corrente alternada, um transformador, um diodo e um resistor. Isso quer dizer que, como você tem um diodo, ele só permite a passagem do ciclo positivo do meu sinal de onda, tá? O ciclo negativo não vai passar, sendo ceifado, tá? Então, ele vai ser eliminado do meu circuito. O ciclo positivo passa pelo meu diodo, volta para a origem da fonte, né? Mas o ciclo negativo ele vai ser barrado por causa desse nosso diodo D1, tá? Então, o nome que a gente pode dar para esse circuito é o circuito retificador de meia onda, ou também circuito retificador ceifador, porque ele elimina a metade de baixo ali do meu sinal. E a função dele, né, é ceifar o ciclo negativo do sinal de onda, tá? Então ele vai pegar a parte negativa e cortar fora, tá? Aqui ele pede para a gente desenhar o sinal de entrada, tá? Eu no computador não consigo desenhar direito, então eu já tenho uma imagem dele pronta que eu desenhei, eu vou substituir aqui, tá? E a imagem é essa aqui. Vamos analisar uma coisa aqui nessa imagem. Perceba, o ciclo negativo ele foi totalmente eliminado do meu circuito. O ciclo positivo ele foi reduzido de 127 para 12 volts. Como eu tenho um diodo que provavelmente ele é de silício, tá? Não foi especificado, mas por via geral, como a maioria é silício, vamos pressupor que vai comer uma taxa ali de 0,7 volts para passar o sinal de corrente. Então, a altura do meu sinal 11,3 volts e somente o pulso positivo, não tendo pulso negativo, tá? Esse foi o primeiro exercício. Segundo exercício, qual que é a principal característica deste circuito? Então, este circuito ceifa, elimina o ciclo negativo do meu sinal de onda, tá? Então, só para não falar meu sinal de onda, eu coloco aqui do sinal de onda da corrente alternada da entrada, tá? Então, entra o sinal de corrente alternada, é ceifada a parte negativa. Essa é a principal característica desse circuito. Pode ainda complementar, né? Porque possui apenas um diodo, tá? Perfeita aqui a minha resposta, bem resumidinha, tranquilo. Dá para fazer em uma linha essa resposta, tá? 2 linhas no máximo. Não quero a resposta de 40 linhas na prova, não. Que eu sei que você se empolga ali, mas sejam bem objetivos e explicando bem certinho ali o que se trata, tá? O exercício 3 é semelhante ao primeiro, tá? Só que eu tenho um circuito diferente. Dessa vez eu tenho 2 diodos. E o que vai acontecer com esse meu sinal? Quando passa pelo primeiro diodo, passa pela carga e aí ele vai ter que ir para a derivação central do meu transformador. Ele não pode voltar pelo negativo do transferidor, porque esse diodo vai barrar a passagem. E vice-versa, quando a corrente vem por baixo, ele não vai poder voltar para o meu transferidor porque o diodo de cima vai barrar, tá? Então a gente tem que usar a derivação central.
E aí tem o nome desse circuito, né? Circuito retificador de onda completa com transformador de derivação central, tá? Pode chamar somente de circuito retificador de onda completa com derivação central, tá? Não precisa colocar com transformador de derivação central, mas aqui eu estou sendo mais, né, objetivo possível ali, mais informação, né, o possível que eu consegui passar para vocês. Qual que é a função desse circuito? Então é aproximar-se de uma retificação do sinal alternado. Por que aproximar-se? Porque eu não tenho filtro, tá? Então ele é um sinal alternado, ele vai continuar sendo um sinal que oscila, porém ele já está se aproximando de um sinal contínuo, tá? Então eu tenho uma corrente que é alternada, como esses dois diodos retificam os dois ciclos da minha corrente alternada, eu vou ter um sinal pulsante. Os dois ciclos vão passar para a carga. E quando a energia passa pela carga, tanto faz a polaridade do sinal, tá? Então, nesse caso, eu vou substituir pelo sinal pulsante, esse aqui. É 5,3 volts, por quê? Porque ele usa center tape, e quando a gente usa center tape, a gente está usando metade das esferas disponíveis no secundário. Isso quer dizer que como a gente usa metade das espiras, a tensão ainda vai ser metade do que o transformador está proposto a fornecer. Então essa é a principal característica do meu circuito. Ele utiliza uma derivação central no transformador, utilizando metade das espiras disponíveis no secundário. Fornecendo metade da tensão proposta pelo transformador, tá? E aqui, né, center tape, como às vezes também é conhecida essa derivação central. Ok, já fiz aqui os 4 primeiros exercícios rapidinho. Vamos fazer o quinto. Qual é a função do diodo? O diodo, ele permite a passagem de corrente quando polarizado diretamente e impede a passagem da corrente quando polarizado inversamente. Esse é a função do diodo, tá? Não existe outra função, ele somente permite quando polarizado e impede quando não polarizado. Quais materiais são comumente usados para a fabricação do diodo e qual a diferença entre eles? Então, silício é o mais utilizado, consome 0,7 volts quando há a passagem de corrente diretamente polarizado. É a taxa que a gente paga para o diodo para ele poder fazer o trabalho dele, tá? Temos que pagar 0,7 volts do total da minha tensão para que ele permita a passagem de corrente e impeça quando está inversamente polarizado. O outro material que a gente usa aí para os diodos é o germânio, que consome 0,3 volts quando há a passagem da corrente. Só isso, tá? 2 materiais, a diferença deles bem explícita, bem explicadinho, tranquilo. Exercício 7, então semelhante ao exercício 1 e 3, temos aqui outro circuito. Este circuito é o circuito
retificador de onda completa com diodos em ponte mais filtro. Tá? Então, além de ter os meus diodos fazendo a retificação do meu circuito, eu tenho um filtro para deixar o meu sinal mais próximo possível de um sinal de corrente contínua. Tá? A função dele é retificar o sinal de corrente alternada, ou seja, transformar em corrente contínua. Transforma minha corrente alternada em corrente contínua. Essa é a função desse meu circuito. Como eu tenho diodos em ponte, no meu ciclo positivo, a minha corrente passa pelo diodo 1, vai passar pela carga, pelo capacitor e vai passar pelo diodo 3 para voltar para o meu transformador. No semiciclo negativo, eu vou passar por baixo, a minha corrente passa pelo diodo 2, passa pelo carga e pelo capacitor, volta para o diodo 4 e volta para o transformador. Então, num ciclo passa pelo diodo D1 e D3, os ímpares, e no outro ciclo passa pelo D2 e D4, os pares. Passou em 2 diodos, vou ter que pagar a taxa de diodo 2 vezes. Isso quer dizer que eu vou perder não 0,7 volts, mas eu vou perder 1,4 volts. Então, olha só como é que vai ficar o meu sinal. 10,6 volts, que são 12 menos 1,4, tá? E o sinal, ele é quase pulsante. Aliás, quase contínuo, tá? Tem um serrilhadinho ali. Por que tem esse serrilhadinho? Por causa da capacitância do meu capacitor. Se eu pegar capacitor com mais capacitância, tá? Ele vai transformar mais ainda em um circuito de corrente contínua, tá? Desse modo, o sinal ele é mais filtrado, tá? Principal característica desse circuito, ele retifica o sinal sem precisar de um center tape, que é a derivação central, lembra? Ok, utilizando uma ponte de diodos e mais um filtro para aproximar o sinal de corrente contínua. Toda fonte que faz a conversão de alternada para contínuo é este circuito, tá? Inclusive essa é a primeira etapa que a gente tem no nosso carregador de celular, converter esse sinal, ok? Opa, olha um erro de digitação. Qual é a função do capacitor? Filtrar o sinal. E a outra função dele, né, é alimentar o circuito em caso de oscilação da fonte. Capacitor não é bateria, não é fonte, ele simplesmente dá um apoio temporário, tá? Para conseguir alimentar por curto período de tempo o circuito, tá? Então por isso que a gente dá o nome de filtro e não de fonte ou bateria para ele. Não consegue armazenar e manter a carga, tá? E por que os capacitores devem ser ligados em paralelo com a carga? Porque quando a fonte falhar, quem será responsável por alimentar o circuito é o capacitor. Então, eu tenho uma imagem aqui, eu não vou inserir ela, mas eu vou abri-la, tá? Em um primeiro momento eu tenho isso aqui, tá? Capacitor ligado em série em paralelo com resistência. A fonte está alimentando e nesse momento que a fonte alimenta, ela está carregando os capacitores. Se eu tirar a fonte, quem que vai ser o responsável por alimentar o resistor? Os capacitores, tá? Então, por isso que ele deve ser ligado em paralelo, tá? Então, pessoal, essas foram as 10 primeiras perguntas. Eu vou encerrar o vídeo, vou fazer ele em 2 partes,
tá? E fiquem ligados aí que daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Valeu!